livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 21 a 26. Eu quero falar para você hoje sobre o sábado e o maná. O sábado e o maná. Êxodo 16, 21 a 26. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Cada manhã, todos recolhiam o quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Aquilo é o maná. Diga, é o maná. Versículo 22. No sexto dia, recolhiam o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. E Moisés lhes explicou, versículo 23. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, o sábado sagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal e nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão maná no terreno. Durante 6 dias vocês vão poder recolhê-lo, mas no 7º, o sábado, nada acharão. Esse texto fala de 2 símbolos muito importantes para Israel. 2 fatos que têm uma mensagem contida em si. E esses 2 símbolos, esses 2 fatos que contêm uma mensagem em si, não continham uma mensagem apenas para Israel, no tempo de Israel. Eles continham uma mensagem para nós nos nossos dias. E nesses nossos dias, dias de aperto, dias de pandemia mundial, dias de receber notícias de amigos morrendo. E eu sei, a gente sempre ouviu notícias de amigos morrendo, gente de perto e de longe morrendo, gente da família morrendo. A gente sempre teve notícias assim. Mas nesses dias tem 2 coisas complicando. A primeira é a quantidade. Tem mais gente morrendo do que normalmente. A segunda é que existe um clima tenso ao redor dessas mesmas mortes. Houve outros momentos em que morreu mais gente, mas havia uma preocupação da mídia em evitar que houvesse pânico generalizado. Atualmente é exatamente o contrário. Existe uma preocupação da mídia e eu imagino que por boas razões de produzir esse pânico, possivelmente na tentativa de as pessoas com medo se protegerem mais. O fato é que essas 2 coisas, tem mais gente morrendo e tem mais pânico no ar, faz com que esses dias sejam para nós dias muito difíceis. Eu quero trazer esses 2 símbolos, o símbolo do Shabat e o símbolo do maná para nós. Eu quero aplicar esses 2 símbolos aos dias que nós estamos vivendo. E eu quero que você receba isso como uma palavra de Deus para você. Antes de falar do sábado e do maná, embora esse não é o nosso assunto, eu quero aprofundar na simbologia do sábado, mas eu preciso, para você que é novo na nossa igreja, especialmente para você que é novo convertido, para você que é novo membro, que não é membro há muito tempo, eu preciso, antes de entrar no aprofundar desse sábado, eu preciso te contar qual é a visão que a nossa igreja tem do sábado, o dia de descanso. Porque eu sei que
os nossos irmãos adventistas e os nossos irmãos judeus messiânicos guardam o sábado, o Shabat, de uma forma bem rígida, diferente de nós. E eu sei que muitas vezes, quando os nossos novos crentes comparam isso, eles ficam preocupados e perguntando: pastor, será que a gente não está cometendo um erro aí de não guardar os sábados como os nossos irmãos adventistas e os nossos irmãos judeus messiânicos fazem? E antes de te explicar o que nós acreditamos, eu preciso te contar que chamo os adventistas de irmãos e eu chamo os cristãos messiânicos de irmãos, não é para bajular, mas porque eu realmente os considero nossos irmãos. E eu sei que há quem aponte o dedo para os nossos irmãos adventistas e digam que eles não são crentes, mas que eles são uma seita herética, e há até quem diga que eles não vão para o céu. Mas eu preciso, irmãos, que a gente abra mão dessa necessidade de saber se o outro vai para o céu ou não. Eu preciso que você entenda que a igreja de Jesus não é a adventista, mas também não é a Monte Sião, também não é a batista, também não é a presbiteriana. A igreja de Jesus não são os calvinistas, não são, mas também não são os armenianos. A igreja de Jesus é um povo sem placa, que pertence a muitas placas. Sabe, alguns irmãos foram treinados para pensar que os católicos vão todos para o inferno. Mas, irmãos, isso não é muito inteligente. E sabe por que isso não é inteligente? Não é inteligente porque se você acredita que Martinho Lutero estava na igreja católica e era um homem de Deus e saiu de lá para fundar o protestantismo, então, será que só tinha Lutero lá? Não tinha mais ninguém? E sim, há muitas coisas que os católicos ensinam e que nós discordamos, muitas coisas. Há muitas coisas que os adventistas acreditam e nós discordamos. Mas, irmãos, se eles acreditarem, se alguém lá dentro acreditar que Yahvé é o único Deus e que Jesus é o único Senhor e Salvador, e eles aceitarem a Jesus como seu Salvador, eles estão salvos. Porque essa é a promessa bíblica. Essa picuinha, esse sentimento de concorrência, de atacar o outro e falar mal do outro para promover a gente, isso é coisa do comércio, não da igreja. Não do relacionamento com o divino. É no comércio que tem concorrência. Na igreja não devia. Há adventistas que acreditam que serão salvos porque guardam o sábado. Há adventistas que cultuam mais o sábado do que a Jesus. Mas eu quero acreditar que eles não são maioria. Muitos adventistas entendem que a salvação vem pela graça de Jesus e que o sábado é um mandamento que eles precisam obedecer. Entendido isso, entendido que nós não estamos fazendo concorrência, eu preciso ajudar você a entender no que nós acreditamos. E no que nós acreditamos. E eu quero que você entenda que essa não é a palavra de hoje. Estou só abrindo um parêntese, porque depois que eu falar de sábado, de Shabat, você vai ficar com essa pergunta na cabeça. Então, por que a gente não guarda sábado? Vai ficar, então vou responder a sua pergunta antes. Mas esse não é o nosso assunto. Por que nós não guardamos o sábado? Por causa de, principalmente, o Novo Testamento está cheio de textos, mas principalmente 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, houve um concílio apostólico chamado Concílio de Jerusalém, e graças a Deus ele está na nossa Bíblia e ele é inspirado, e ninguém pode dizer que isso é coisa da Igreja Católica. Concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando os apóstolos fizeram uma reunião para perguntarem entre si e orarem para Deus revelar e perguntar o que a igreja de crentes que não é judaica precisa obedecer, não botaram o sábado lá. E o sábado era importante para eles. E eu não estou duvidando da importância do sábado.
Eu estou dizendo que igrejas de gentios, como nós, não recebeu a incumbência de guardar o sábado, o Shabat, como regra, como lei, como princípio. Todos os princípios da Bíblia são para nós. Mas como regra, como lei, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tem um concílio apostólico para decidir o que os gentios são obrigados a obedecer. O Shabat não estava lá. Mas 2 textos muito claros sobre o assunto. Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que algumas pessoas não dão conta de viver sem seguir aquelas regras objetivas, aquelas regras religiosas, e Paulo os chama no capítulo 14, não de forma pejorativa, mas ele chama de fraco. Capítulo 14. E ele diz: o irmão que é fraco não julgue aquele que quebra o dia, que come uma carne que não devia comer de acordo com a lei. O irmão que obedece a esses padrões, não julgue o que desobedece, mas o que não obedece também não julgue o que obedece, porque se come, come para o Senhor, se guarda o dia, guarda para o Senhor, se não guarda também é para o Senhor, os dois são do Senhor. Paulo falando aos Romanos capítulo 14. Finalmente, e um texto que não podia ser mais claro, Colossenses capítulo 2, onde Paulo claramente, falando objetivamente dessa ideia de regra de leis, ele fala inclusive do sábado, e ele diz que os cristãos do Novo Testamento, os cristãos da igreja de Colossos, não eram obrigados a guardar o sábado. Mas Paulo também não diz para não guardar. O que os dois lados acabam brigando é porque o lado que guarda o sábado não consegue obedecer Romanos 14 e respeitar aquele que não guarda. Mas aquele que não guarda quer obrigar aquele que guarda. Uma coisa engraçada, conheci um guia em Jerusalém, e ele fazendo uma piada, ele disse para mim assim: na sexta-feira eu sou muçulmano, no sábado eu sou judeu, e no domingo eu sou cristão. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque os muçulmanos folgam na sexta, os judeus folgam no sábado e os cristãos folgam no domingo. Então eu mudo de religião para poder folgar um dia de cada vez. Eu tinha certeza que isso ia ser engraçado, mas eu acho que não foi. Quando aquele guia falou, foi engraçado, não sei porque aqui perdeu completamente a graça. O fato que quero mostrar para você é que nós entendemos que como igreja gentílica, como a igreja não judia, nós não somos obrigados a praticar o mandamento, a lei de guardar o sábado, mas nós respeitamos e amamos aqueles que entendem que eles precisam guardar o sábado. O princípio do sábado, nós entendemos que nós somos obrigados a guardar. E o princípio do sábado, agora eu quero falar para você do que eu trouxe para falar hoje. O princípio do sábado, ele traz consigo verdades implícitas nele, que nós precisamos nos submetê-las sim. Não necessariamente que quando for o dia do sábado, a gente para tudo, não faz nada, não isso. Mas existe uma verdade por trás do Shabat, que ela implica na obediência de todos nós. E essa verdade indica que, número 1, nós não somos autossuficientes e não somos independentes. O sábado nos convida a entender e aceitar a nossa fragilidade e a entender que ninguém nessa vida dá conta de não repor as suas energias. O sábado é para descansar fisicamente, é para descansar emocionalmente, é para descansar espiritualmente. Acima de tudo, descansar em Deus, descansar no Senhor, porque essa renovação de energia, ela não vem automática porque a gente parou.
essa renovação de energia, ela se renova na medida em que a gente escora, que a gente encosta, que a gente depende daquele Deus que nos sustenta, que nos renova as energias. Então, a primeira mensagem do sábado que eu quero chamar a atenção para você é que descansar é um ato de fé. Porque, na boa, se você for escutar, especialmente se você é controlador, especialmente se você é inseguro, especialmente se você é independente, se você acha que você tem que controlar a vida para dar tudo certo, se você é aquela pessoa que está sempre segurando nas rédeas curtas, porque você não acredita que na mão de outra pessoa as coisas vão funcionar, se você é assim, especialmente para você, descansar é um ato de fé. Porque quando chega a hora de descansar, quando você não aguenta mais, e o seu corpo e a sua alma, sua mente, pede o descanso de um dia na semana, pede o descanso das férias, pede alguma coisa, vamos parar tudo, vamos descansar, pede um período sabático. Quando o seu sistema pede, a sua mente diz, mas se eu parar, nada vai dar certo. Se eu parar, se eu largar para lá, o outro não vai fazer direito. Se eu largar para lá, eu não vou ser nutrido, eu não vou ser suprido. Essa é a hora em que você acredita em Deus, o Deus que criou o princípio, o Deus que disse que você precisa descansar, você precisa confiar nele, parar tudo e descansar. Nesse sentido, ou nessa lição que o sábado nos traz, eu já quero acrescentar a lição que o maná nos traz. Porque quando Deus deu o maná para Israel, o maná só caía do céu de domingo a sexta. O maná não caía no sábado. É o que o texto de Êxodo nos dá a entender. O que é o maná? O maná era, na prática, trigo. Só que ele chovia em forma de pequenos grãos. O texto compara esses grãos ao grão de coentro. Mas ele era branquinho, tipo a nossa farinha de trigo do Brasil. Essa farinha processada, branquinha, se parecia muito com aquilo. E vinha em forma de grãozinhos. E caía numa quantidade enorme que forrava o chão do deserto. O povo ia, colhia sacos, colhia vasilhas cheias, levavam para casa. Essa farinha, eles faziam alimentos muito parecidos com o que a gente faz com o trigo. Pão, biscoito, assava, cozia, fazia caldo. Eles eram bem criativos. Sabe quando só tem isso? Aí você tem que inventar. Aí tinha os pratos salgados de maná. Maná assado, maná cozido, maná frito, biscoitinho de maná, sopa de maná, caldo de maná. Aí do outro lado tinha os pratos doces de maná. Maná com mel de tâmara, maná com mel de abelha, maná. Era maná que não acabava mais. Mas esse maná, que era a comida deles de todo dia, ele só caía do céu de domingo a sexta. No sábado não caía. E a mensagem que o sábado e que o maná quer mandar para nós é que a gente precisa descansar no sábado e confiar que Deus vai nos sustentar. Pastor, mas eles não confiaram muito, porque na sexta-feira eles pegaram o dobro para poder cozinhar no sábado. Eles confiaram, eu vou te contar por que eles confiaram. Porque no domingo, se eles pegassem o dobro de maná no domingo, eles iam preparar a comida do dia. No final do dia, o maná apodrecia, dava bicho e ficava insuportável. Então, no domingo, não podia pegar maná para a segunda. Na segunda, não podia pegar maná para a terça. Porque qualquer dia da semana em que eles pegassem maná, apodrecia. E, vai por mim, eles testaram. Moisés falou, não pega maná mais do que precisa, maná do dia que vai estragar. O que eles fizeram? Foram lá e pegaram. O que aconteceu? Estragou. Mas não só estragou, deu bicho e fedeu. Ficou insuportável ter aquela coisa dentro de casa.
Então eles só podiam pegar o maná para o dia. Na sexta-feira, no sexto dia, Moisés disse: hoje vocês podem pegar o dobro, porque amanhã não vai cair. Gente controladora, gente independente, gente que é insegura e que não acredita que vai ter, eles tendem a acreditar muito mais quando diz que é para pegar o dobro. Então, no dia em que Moisés falou assim, pega o dobro, ninguém quis duvidar. Mas no dia em que ele falou, não pega o dobro, muita gente duvidou e pegou o dobro. Mas na sexta, eles tomaram a postura de confiar. Não, Moisés falou que hoje pode pegar o dobro, e Moisés falou que amanhã não vai chover maná. É melhor acreditar. Então, na sexta-feira, eles confiaram em Deus. Confiaram que o maná de hoje não vai apodrecer amanhã, porque amanhã é o dia do Shabat e não vai cair nada. Eles acreditaram, pegaram o dobro e no dia seguinte não caiu o maná, mas eles tinham o maná para o dia seguinte, porque eles tinham pegado no dia anterior. Mas quem proveu no dia anterior mais? Deus. Portanto, descansar é uma necessidade e todo ser humano devia acreditar que o Criador vai prover para você na hora em que você tomar postura de descansar, porque descansar não é apenas cessar o trabalho, mas descansar é encostar naquele que supre a gente, naquele que nos reintegra a situação de poder voltar à vida normal de novo. Descansar é plugar em Deus e sugar as energias dele. E para isso, a gente precisa de uma postura de fé. Irmãos, você que está aqui presente, você que está lá no online, registra isso. O Shabat e o maná nos convida a confiar em Deus e descansar nele. Pastor, eu estou preocupado, porque se eu adoecer, eu não tenho nenhum seguro, eu não tenho nada que me sustente durante o período de doença. Deixa eu te contar. Para de prometer para você mesmo que você não vai adoecer. E começa a garantir para você mesmo que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai estar na sua vida. As pessoas passam momentos de dificuldade, sim. E nesses momentos de dificuldade, Deus vai aparecer, Ele vai suprir. Mas pastor, como é que Ele vai fazer se eu não guardei, não fiz um pé de meia? Eu não tenho a menor ideia de como Ele vai fazer. Mas Ele é Deus, ou não? Ele não precisa que eu ensine para Ele como Ele vai fazer. Deus vai dar jeito. E escuta o que eu estou te falando. Abre o coração e deixa Deus cuidar de você. E aqui, eu abro um parêntese, mas dentro do assunto, para te falar uma coisa. Tem muita gente sofrendo nesse período de pandemia, porque ele precisou gastar o pé de meia. Pastor, eu tinha um pé de meia, eu tinha uma reserva que eu guardei durante anos para gastar no tempo de aperto. Mas agora, pastor, eu estou gastando toda a minha reserva por causa da pandemia. E você guardou reserva para quê? Para gastar no tempo de aperto. Então está reclamando de quê? Você devia dar graças a Deus, porque no tempo de aperto você tem um pé de meia. Você devia dar graças a Deus, porque no tempo das vacas gordas você conseguiu guardar alguma coisa. Não, pastor, mas eu não guardei nada, eu tive que vender meu carro. Então dê graças a Deus, porque você tem um carro para vender. Pastor, eu tinha 2 imóveis, eu tive que vender um. Então dê graças a Deus, porque você tinha 2 imóveis e precisou vender um. Pastor, eu não tenho nada, não tenho pé de meia. Então eu não estou falando com você ainda, vou falar depois. Agora eu estou falando para aquele que está sofrendo, porque tinha um pé de meia e teve que gastar. Então, foi Deus que te deu o pé de meia. Gasta em paz, gasta com tranquilidade, gasta feliz porque Deus te deu. E da onde Deus trouxe esse, Ele traz mais. Quando esse tempo difícil passar, Deus vai repor seu pé de meia. Fique em paz, gaste.
Fecho o parêntese para dizer para você que o Shabat e o maná nos diz que há momentos da vida em que nós seremos parados pela vida e não teremos condição de produzir. E nesse momento, Deus vai nos suprir, Deus vai nos nutrir sempre. Vai haver momentos da vida em que nós não poderemos ir lá no campo buscar o maná, porque não vai estar chovendo maná no campo. Mas nesse tempo, Deus vai providenciar para que a gente tenha sempre. Essa é a primeira lição do maná e do Shabat. Mas eu quero te falar de uma segunda lição do maná e do Shabat. Quando a gente olha para o Shabat, para o sábado, que acontece a cada 7 dias, nós percebemos uma marca no dia 7º, porque o dia 7º é também o dia da prestação de contas. O número 7, ele fala de Deus cumprindo o seu propósito independente da vontade do homem. O número 7 é o número do propósito. Quando você vai ler o livro do Apocalipse, você percebe o número 7 repetido muitas vezes no Apocalipse, porque o Apocalipse é o dia da prestação de contas, o dia do acerto de contas. Deixa eu ajudar você a entender isso, te falando de uma fala repetida no Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Quando Deus diz que eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, Ele está falando do lugar que Ele ocupa na sua vida, mas também do lugar que Ele ocupa na história da humanidade, também do lugar que Ele ocupa na história das nações, também do lugar que Ele ocupa na história das empresas. Deus é o soberano acima de todas as soberanias. Mas essa soberania divina nos permitiu ter direito de resolver o que a gente vai fazer com a vida da gente. Deus não se mete nas nossas escolhas, exceto em 2 momentos, no Alfa e no Ômega. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, respectivamente. E embora muitos hebraístas, muitos estudantes de hebraico dizem que, na verdade, o texto originalmente disse: eu sou o Aleph e o Tal, primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Não existe prova nenhuma em lugar nenhum, não tem nenhum pedacinho de manuscrito piquititico dizendo, olha, começou com Aleph e depois traduziu para Alfa. Não tem. Mas essa teoria pode ser verdadeira, o fato é que não tem. Mas independente disso, eu gosto muito de que seja Alfa e Ômega, de que seja o alfabeto grego e não o hebraico. E por que eu gosto mais de que seja grego e não hebraico? Porque o hebraico é a língua do povo sagrado, do povo de Deus, do povo escolhido. O grego, naquele momento, era a língua de todo mundo. Por que eu gosto mais que seja grego? Porque eu não acho que Deus está dizendo, eu sou o começo e o fim só para quem me serve. Eu decido o começo e o fim só para quem é dos meus. Deus é soberano sobre tudo. Sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre o templo, sobre a história. Deus é soberano e Ele é o supremo controlador de tudo, governo máximo. Mesmo de gente que diz, eu não quero Deus na minha vida, eu não amo Deus. Deus é soberano sobre ele. Sabe, um dos exemplos clássicos dessa soberania na Bíblia é que o apóstolo, aliás, não o apóstolo, o profeta Isaías profetizou sobre um homem mais ou menos 100 anos, na verdade mais de 100 anos, não mais ou menos, mais de 100 anos antes que esse homem nascesse. E o profeta Isaías citou o nome dele e disse, Ciro é meu escolhido e embora ele não me conheça, ele vai liberar a bênção sobre o meu povo e vai trazer o povo de volta para a sua terra. Mais de 100 anos antes, o povo nem tinha saído da terra.
O Império Babilônico, que foi o império que cresceu e dominou a Palestina e levou Israel para o cativeiro, para Ciro salvar. Na época em que Isaías libera a palavra, o Império Babilônico estava ensaiando ainda. Era um povo pequeno, mas Isaías já previu que o povo babilônico ia crescer, ia invadir Jerusalém, ia levar Jerusalém para o cativeiro, e Ciro estava sendo profetizado para salvar Israel do cativeiro que ainda não tinha acontecido. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que o profeta Isaías profetiza Ciro antes de Ciro nascer. E Ciro nunca foi crente, nunca se converteu, não era um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo, nem era nascido judeu, ele não pertencia ao povo de Deus. O que eu quero te mostrar com isso é que Deus é soberano, não apenas sobre o povo dele, ele é soberano sobre toda a criação. Ele toma decisões que faz a criação andar nos passos para que no final chegue aonde ele planejou que tudo chegaria. Por isso eu gosto mais que seja alfa e que seja ômega. E quando Deus diz que ele é o alfa e o ômega, ele está dizendo: você não começa sem mim. Nada começa sem mim, nada inicia sem mim, tudo começa em mim. E nada termina sem mim. Sou eu que digo quando é que termina. Se você falou assim, acabou, nada. Eu falei que acabou, não falei, então não acabou. Vai acabar quando eu falar assim, acabou. Deus é esse ser soberano que ele faz com aquilo que não tem, com que aquilo que não tem mais jeito tenha jeito, para que não acaba antes da hora. Acabou. Deus falou que acabou? Não, então segura a onda aí, que ainda tem milagre nesse negócio, ainda tem intervenção. Se ele não falou, não acabou. Mas Deus reservou, a partir do alfa até o ômega, para você. E ele não se mete. E essa é uma das coisas que complica a vida da gente, porque o povo religioso, desde sempre, quer olhar para Deus e ver Deus como um garoto malvado com um martelo observando a fazendinha de formiga dele. E toda vez que uma formiguinha sai do caminho, martelada nela. A religião adora imaginar Deus como esse ser manipulador, controlador, como esse ser descontrolado, histérico, neurótico, talvez levemente psicótico. A religião sempre gostou de imaginar Deus como esse indivíduo que está ali. E aí o que complica? A maior dor dos crentes sinceros e fiéis, qual é? Por que Deus não mata o ímpio? Por que a pessoa fez escolhas erradas? É pior que às vezes esse ímpio está na igreja. Às vezes esse ímpio está no púlpito. Às vezes esse ímpio é o rei, é o governo. E aí o crente que é fiel, ele pergunta assim, por que Deus deixa esse indivíduo fazer essa tortuosidade toda? Porque a tortuosidade que ele está fazendo está depois do alfa e antes do ômega. Deus disse, ele não vai se meter. Ele é o alfa, ele é o ômega. Só no ômega Deus vai chegar e falar assim, ei, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com o casamento que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com a empresa que eu te dei? O que você fez com os negócios que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com as ferramentas que eu coloquei na sua mão e te dei uma missão para realizar com aquelas ferramentas? Você fez o quê? Não vale dizer eu me promovi. Não vale dizer eu fiquei famoso. Não vale dizer eu tive muito prazer. Porque o Criador te dá uma vida e uma missão para viver, mas Ele não vai se meter nela até chegar o ômega. Esse ômega é representado no número 7. O número 7 é o número do propósito perfeito. O número 7 faz referência a quando Deus faz o que Ele disse que faria. E é claro
que no caminho entre o começo e Deus fazer o que ele disse que faria, tem muitas tortuosidades, mas Deus conserta todas elas. Sabe, o apóstolo Paulo, escrevendo o capítulo 1 da Epístola aos Romanos, ele disse assim, citando o salmista: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não tem ninguém por inocente, está todo mundo perdido. E aí no capítulo 1 ele fala dos gentios perdidos, no capítulo 2 ele fala dos judeus perdidos. Está todo mundo perdido. Mas Deus graciosamente mandou uma salvação pela graça. Deus nunca chegou no final desprevenido. Quando tudo começa, Deus já sabe para que lado as pessoas vão e como que ele vai consertar esse caminho. Mas ele decidiu, ele não vai se meter nas suas escolhas entre o alfa e o ômega. Por isso, Jesus veio e morreu. A história da humanidade estava completamente perdida. A história da humanidade, na verdade, esteve completamente perdida em vários momentos. Por exemplo, houve um momento em que Gênesis capítulo 6 diz que todos os homens estavam afundados. Aí Deus escolheu um, chamado Noé, e falou: esse aqui eu não vou deixar ele cair. Por que eu não vou deixar ele cair? Porque eu preciso de um homem que presta no meio dessa confusão toda. Por que Deus escolheu Noé? Porque ele ia respeitar a lei do alfa e do ômega, mas ele não ia deixar de cumprir o propósito dele no final. Deus tem um plano para a história humana, ele vai fazer. Mas Deus não consegue fazer com esse fulano aqui, porque esse fulano aqui não quer. Deus vai respeitar ele, porque Deus diz para esse fulano que o que ele quiser fazer da vida dele vai deixar. E que só vai pedir conta no final. Então não dá para fazer com esse fulano, Deus vai fazer com outro fulano. Mas no final, Deus vai cumprir o plano dele. O sábado é o dia da prestação de contas. O Shabat era o último dia da semana. Era o dia de olhar para a semana toda. Olhar para o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E no sábado, ele olhar para trás e perceber as besteiras que fez e o conserto. Mas isso era simbólico. Esse símbolo de que o Shabat era a hora da prestação de contas, o Shabat é o ômega do chavão do Apocalipse. Ele se repete em outras simbologias. Por exemplo, o Shabat não acontecia apenas uma vez na semana. O Shabat acontecia também uma vez a cada 7 anos. 6 dias trabalha, no sábado para. 6 anos trabalha, no 7º ano para. No 7º ano, ninguém podia plantar, arar e colher. No 7º ano tinha que deixar a terra lá, quieta. Podia pegar da plantação que nascesse ao acaso, que frutificasse por acaso, sem cuidado, durante o 7º ano para comer, podia. Mas não podia pegar para vender, não podia pegar para negociar, só para a família comer. E tinha que deixar a terra aberta, para que os pobres e os animais pudessem comer dessa plantação liberada lá no 7º ano. No 8º ano, começava tudo de novo. Mas não era só no 7º dia e no 7º ano. Acontecia também na 7ª semana de anos. Os judeus contavam 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, e quando eles contassem 7 anos 7 vezes, completaria 49 anos. O pessoal que é bom de matemática aí sabe que 7 vezes 7 é igual a... Teve gente que falou 55, não é, 49. 7 vezes 7 anos daria 49. Então, no 49º ano, seria um ano sabático. Quando chegasse no 50º ano, o ano de número 50, ele também seria um sabático, mas ele seria um ano sabático referente a todas as 7 semanas. Então pensa assim, no 7º dia, você não pode trabalhar, porque você tem que confiar que Deus te sustenta. No 7º ano, sua terra não pode produzir, porque você tem que confiar que Deus te sustenta. Quando chegasse no 50º ano, 50 anos, era pior.
sua terra não trabalhava, você tem que confiar que Deus te sustenta, e todas as pessoas que te emprestaram dinheiro vão ser perdoadas no 50º ano. 50º ano, quem te deve não deve mais. No 50º ano, seus escravos que você comprou e pagou, porque naquela época escravidão era normal, os escravos comprados ficavam livres automaticamente. Esse ano é o 50º ano, entrou o primeiro dia do 50º ano, todos os escravos batem na porta do seu senhor para dizer assim: meu senhor, é ano de jubileu, eu estou indo, pode ir? Um escravo podia continuar naquela fazenda, naquela casa, se o escravo quisesse. Se o dono quisesse, não podia. Se o escravo quisesse, ele podia fazer um acordo, que era conhecido como furar a orelha atrás da porta, aonde ele não seria liberto nunca mais. O ponto que eu quero mostrar para você com o Shabat é que em cada um desses momentos tempo de prestação de contas. Deus está mandando para o judeu e para nós a mensagem de que sempre vai ter um tempo em que as coisas vão apertar e chegou a hora da prestação de contas. Chegou a hora de olhar para trás, fazer autoavaliação, perceber as besteiras que fez, consertar, resolver para recomeçar. Isso no final da semana, isso no final de 7 anos, isso no final de 49 anos ou de 7 semanas de anos. O número 7 é sempre esse momento em que o propósito de Deus é anunciado. Olha, tem um propósito para a sua vida. Você está no propósito? Não, não estou. Então, faz prestação de contas, porque você ainda tem um pouco de tempo para voltar para o propósito. Mas registra, vai chegar uma hora que é a última vez da prestação de contas. Quando essa hora chegar, acabou. Você pode prestar conta agora e descobrir, estou devendo. Aí presta conta de novo e descobre, estou devendo. Aí presta conta de novo e descobre, estou devendo. Mas vai chegar uma hora que é a última prestação de contas, não pode mais ficar devendo. Então, o Shabat é chamado de descanso, justamente porque o Shabat é um convite de Deus para você descansar nele no dia da prestação de contas. Para você confiar no cuidado dele, no suprimento dele, no dia da prestação de contas. O descanso não é o descanso no seu pé de meia. Embora você pode ter um pé de meia quando você entende que até o pé de meia foi Deus que deu. Por exemplo, o povo da sexta-feira que chegava no sábado com comida na mesa, eles sabiam que eles só tinham comida na mesa porque Deus fez o milagre de não deixar a comida dele apodrecer de sexta para sábado. Por isso eles tinham comida na mesa. Sabe o desafio que eu quero fazer para você? É porque tem muita gente por aí dizendo que a pandemia é um tempo de prestação de contas. E eu acho que eles estão certos. Tem muita gente dizendo assim: ei, a pandemia é a hora da prestação de contas, o negócio apertou. E Deus está irado. Eu queria te contar que Deus não está irado, mas que chegou a hora da prestação de contas, sim. Talvez essa não seja a última prestação de contas. Talvez essa seja só mais uma. E se ela for só mais uma, ela vai passar e a gente vai seguir em frente, até ser a última. Mas isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que a razão por que Deus te dá a chance de ter um momento de prestação de contas é porque Ele espera que na hora da prestação de contas você descansa nele. Você pode escutar os profetas que estão gritando por aí: é hora da prestação de contas, é hora da prestação de contas. E aí você pode aproveitar o sentimento de hora de prestação de contas e desenvolver medo, pavor,
Porque é o que muita gente está fazendo. Eu preciso te contar uma coisa. Quando você entende que chegou a hora da prestação de contas, por que o mundo está em polvorosa? Porque o mundo tem uma dívida. Você é mundo, a dívida é sua também. Só que ia dizer. Mas as pessoas olham para Deus com uma cara feia e irada e não conseguem perceber que a razão de ser do Shabat não é para você ter com o que pagar, é para você depender dele, é para você aproveitar que está tudo ruim e encostar nele. Shabat é o dia que não chove comida do céu, mas esse é o dia para você encostar em Deus e confiar nele. O descanso do Shabat, o escritor aos Hebreus deixou claro que é a simbologia da dependência de Deus. Eu vou descansar porque eu sei que em Deus eu tenho socorro. Os meus inimigos me cercaram, eu não posso vencê-los. Então eu vou descansar em Deus. O que significa descansar em Deus? Significa encostar nele e deixar ele resolver a pendência com os meus inimigos. Não tem comida em casa, mas eu vou descansar em Deus. O que significa isso? Significa confiar que Deus vai botar comida na mesa, porque eu não posso botar. A pandemia, eu acho que é realmente um tempo sabático. Eu acho que a pandemia é um período de convidar a gente para fazer autoavaliação, para olhar para a semana toda. O que você fez da sua vida nos últimos tempos da sua vida? Você fez o que era para fazer com a sabedoria que Deus te deu, com o dinheiro que Deus te deu, com a inteligência que Deus te deu, com o casamento que Deus te deu, com a família que Deus te deu, com os bens que Deus te deu, com os dons que Deus te deu? Você fez o que era para fazer, porque você é uma criatura. Seu chamado é para o Criador. E claro, Ele vai te deixar quieto, Ele não vai mexer com você, exceto no dia da prestação de contas. Chegou o dia da prestação de contas. Mas aí o dia da prestação de contas, Ele pega quase sempre todos nós de calça curta. A gente olha para aquele povo que chegava no Shabat, cheio de necessidade de controle, cheio de medo de faltar, que fazia um monte de coisa errada, e a gente pensa, que povozinho complicado, nós somos iguais. A gente também tem nossas pendências, mas o convite de Deus para mim e para você, é para eu e você acreditar na promessa, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. O escritor aos Hebreus disse que todos nós precisamos comparecer ousadamente diante do trono da sua graça, para alcançar favor em tempo de necessidade. O que ele quer dizer em que eu devo chegar na frente do trono da graça? Implica que quando eu for bater na porta de Deus, eu vou bater na porta sabendo que, se depender dos últimos 6 dias que eu vivi, meu sábado vai ser horrível.